Shalom, shalom, shalom. E aí, como vocês estão? Estão animados? Estão preparados? Vamos a mais um dia de contagem. Hoje, 45º dia da contagem do Homer. Agora realmente são os últimos momentos, os últimos segundinhos aí, né? Que a gente tem para estar junto nesse período, mergulhando no Senhor e glorificando a Ele por tudo que Ele tem liberado, por tudo aquilo que Ele tem nos dado, pela bondade que Ele tem tido para conosco, amém? Continuando hoje, né, 45º dia da contagem do Homer, segundo dia do espírito de temor. Hoje, o texto que eu quero ler com vocês está lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Abra aí sua Bíblia, Provérbios, capítulo 8, versículo 13, que diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, essa eu odeio. Queridos, é tremendo quando a gente começa a entender a forma como Deus pensa, como Deus age, a forma como Ele se posiciona. Hoje está escuro aqui, queridos, o clima está mais escuro que o normal. Deixa eu tentar posicionar ali. A forma como ele se posiciona. E como eu disse ontem, né, o temor, ele é um respeito misturado com medo, mas não um medo não é esse medo que nos afasta, né? Porque esse medo natural que a gente tem aqui é um medo que nos afasta. O medo que nós temos que ter do Senhor relacionado ao temor é um medo que nos aproxime, que é o medo de ter uma vida longe dos padrões que Ele estabeleceu. O medo de me aproximar de qualquer forma, né? A santidade de Deus é extrema e isso é assustador, né? Na nossa mentalidade, a gente fala, Jesus foi um homem que nunca pecou. Isso é real, 100% real. Mas você já parou para imaginar o que é uma pessoa que não peca? Você já parou para pensar qual é o nível de santidade que envolve isso? Queridos, uma pessoa que não peca não é uma pessoa que não tem uma vida promíscua, ou que não fala mal, ou que não mente, não. Uma pessoa que não peca é uma pessoa que tem os sentimentos, as vontades, os desejos, os pensamentos, o mais profundo do seu íntimo totalmente santo. Entende? Não existe nela raiz que a conduza a pensar mal, que a conduza a pecar, que a conduza a viver uma vida fora do padrão. E isso, eu não sei para você, mas para mim é assustador, porque parece que é algo extremamente longe da realidade que nós vivemos. Parece não, né? Na verdade é algo longe, totalmente estranho, desconhecido para os nossos padrões. Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo hoje, onde os padrões são tão corrompidos e tão contaminados. E daí uma coisa que a gente às vezes não se atenta na palavra. Esses dias eu acredito que eu falei aqui, não lembro, mas a Bíblia, ela não é inclusiva. O reino de Deus não é um reino, vem todo mundo e vamos fazer uma bagunça aqui. Não é assim. O reino de Deus é totalmente exclusivo. Ele é para todo mundo, mas ele é para todo mundo que queira estar dentro dele, vivendo dentro das suas leis, dentro dos seus princípios, dentro dos seus mandamentos. Então não é, agora virou moda, né? Eu também sou de Jesus, eu sou de Jesus, mas não é assim que funciona. Se eu sou de Jesus, eu estou reconhecendo que Cristo me comprou. A partir do momento que Ele me comprou, eu sou propriedade dEle. Se eu sou propriedade dEle, eu faço. Jesus disse, né? Se vocês me amam, façam, obedeçam os meus mandamentos. Zelem por essa palavra. Então não é eu sou de Jesus e vivo uma vida de qualquer forma. E daí, aqui em Provérbios 8 diz assim, olha, o temor que eu tenho ao Senhor me leva a odiar o mal. Queridos, e não é o mal que está nos outros, eu começo a odiar o mal que está dentro de mim. Essa raiz maligna que ainda está dentro de mim. Sabe,
esse pensamento que eu não quero, esse sentimento que eu não quero, a gente começa a ver por um outro âmbito, por uma outra expectativa, né? Hoje, se você estiver hoje conversando com alguém e dentro dessa conversa escapar uma mentira, escapar uma fofoca, escapar uma acusação, ou escapar um palavrão, sei lá, eu posso chegar e falar assim, não, eu falei sem querer. Não falou sem querer, queridos, nós não falamos sem querer, nós transbordamos aquilo que está dentro de nós. E daí hoje, eu falando agora a meu respeito, quando eu entendi isso, qual é o meu comportamento? Quando eu tenho posicionamentos que estão fora, eu falo, isso aqui ainda está dentro de mim, eu tenho que consertar. Então, aqui está dizendo que o temor do Senhor, ele me conduz a odiar o mal. Conduz a guerrear contra as raízes de maldade que estão dentro de mim. E automaticamente eu vou guerrear contra as raízes de maldade que está fora de mim. Porque eu não quero mais viver isso. Outra coisa que o temor do Senhor me faz é odiar a soberba e a arrogância. Eu passo a odiar isso, odiar a exaltação, odiar a soberba, um posicionamento que está fora dos padrões, né? Jesus disse assim, olha, venham a mim. Por quê? Porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Eu não sou humilde somente nas minhas atitudes. Eu tenho um coração que atua em humildade. Eu tenho um coração que atua dentro da simplicidade. Eu não me vejo maior do que eu sou, nem abaixo do que eu sou. Eu sei quem eu sou e eu não preciso me ensoberbecer por isso, porque eu sei que eu vim por um propósito e eu fui feito por alguém. Então, toda a honra é dele, toda a glória é dele. Isso não vem de mim mesma. Então, eu odeio a soberba. Queridos, e eu vou deixar uma dica, quem já me acompanha sabe disso, eu já passei esse livro. Se você puder, pegando dessa questão da soberba e da arrogância, leia um livro chamado O Poder da Humildade. Nesse livro deixa bem claro que o orgulho, ele é algo que nós temos que vencer todo dia. Mas quando eu entendo que é ele, eu odeio. Então eu faço de tudo para... Hoje eu não vou viver nessa atmosfera de orgulho. Hoje eu não vou exalar esse mau cheiro do orgulho. Hoje eu não vou viver dentro disso. Independente do porquê o orgulho se manifestou, o porquê a soberba e a arrogância se manifestaram, se instalaram no meu coração. Eu vou lutar contra isso, porque o temor do Senhor me faz odiar o mal, odiar a soberba, odiar a arrogância. Mas também odeio o mau caminho. Ontem eu falei sobre mau caminho, né? Foi ontem? Acho que foi. Sobre a questão da aparência do mal. O caminho é ruim. Queridos, vamos lá. José estava no Egito, ok? Ele estava lá, vendido pelos seus irmãos. José tinha todos os motivos naturais para desistir, para deixar para lá, para viver uma outra vida. No entanto, ele cria na promessa. E de repente, ele está na casa de Potifar, cuidando de tudo. Ele governava sobre tudo e a mulher de Potifar tenta seduzi-lo. O que fez José desviar o coração dele daquela mulher? O temor ao Senhor. Ele não estava disposto a negociar a aliança. Ele não estava disposto a negociar a promessa por causa daquele momento. Então, o temor ao Senhor fez com que ele entendesse que aquilo que o Senhor tinha para a vida dele era muito maior do que aquele momento. E que aquele momento, apesar de ser um momento bom, apesar de ser um momento prazeroso, queridos, eu quero que você pense que essa mulher não era qualquer mulher. Ela era a mulher do maioral do Egito, daquele lugar. Então ela deveria ser uma mulher bonita, perfumada, muito bem arrumada, muito bem posicionada. José poderia ter entrado nessa atmosfera de orgulho e falado assim, que rapaz, eu sou homem, né? Eu vou partir para cima. Não. O temor do Senhor blindou o coração de José e fez com que José se desviasse do caminho do mal. E ele, correu daquele ambiente, porque ele sabia que aquele era um ambiente de queda. E o temor do Senhor também me leva a odiar a boca perversa.
O que é a boca perversa, queridos? A boca mentirosa é boca perversa. A boca fofoqueira é uma boca perversa. Mas existe um tipo de perversidade que é aquele que semeia a contenda. Queridos, o que é o que semeia a contenda? Ele lança. Imagine aí você pegar um embornar, não sei se você conhece, uma sacolinha. Você pegar uma sacolinha e ali naquela sacola ela tem todos os tipos de semente. E você enfia a mão ali e semeia. Então você está jogando, mas você não sabe o que você está lançando. Quer dizer, você sabe que está lançando sementes e você não sabe a terra que vai cair. O que semeia contendas é aquela pessoa que ela não fala diretamente. Ela induz. Ela induz, olha, então, mas eu ouvi falar, hein, toma cuidado com fulano. Não, nada não, só toma cuidado. Olha, parece que não é bem assim não. E daí, porque aquele que fala, queridos, ele tem uma boca perversa? Tem. Mas é muito mais fácil você corrigir e é muito mais fácil você ser corrigido ou você ouvir. Porque você pega aquela semente que foi lançada e você analisa a semente, você fala, a semente é mentirosa. Mas quando é semeado algo sutil, essa boca perversa que semeia sutilezas, você nem tem como colocar que a pessoa falou e nem tem como muitas vezes blindar o seu coração, porque aquela semente cai e você às vezes começa a olhar uma circunstância, olhar uma pessoa, olhar um líder de uma forma diferente, porque alguém semeou a contenda. Porque alguém agiu com essa boca perversa. Então, isso são coisas, queridos, que o Senhor odeia. E que o temor ao Senhor tem que me levar a odiar também. O temor ao Senhor tem que me colocar num lugar aonde essas coisas sejam vividas com guerra na minha vida. Se eu tenho isso, eu vou guerrear. Eu vou lutar contra a língua caluniadora, eu vou lutar contra a boca perversa, contra a língua mentirosa. Eu vou lutar, inclusive contra a mentira, querido, se você tem o hábito, né? A gente está falando do espírito do temor. Eu quero te dizer que o mentiroso, ele é filho diretamente e exclusivamente de Satanás. Em João fala isso. João 8,44. Fala que o mentiroso é filho de Satanás. Tem a genética. Quando se fala filho, querido, está dizendo que tem a mesma essência de Satanás. Então, essa boca perversa eu tenho que odiar. Então, o temor do Senhor, ele me leva a odiar o mal, ele me leva a odiar a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Que o seu coração seja inundado pelo temor do Senhor. E que dentro desse temor, o seu coração passe a odiar aquilo que o Senhor odeia e passe a amar aquilo que o Senhor ama. Que o nosso coração esteja totalmente conectado ao coração do Senhor, vivendo dentro das mesmas verdades que Ele vive. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça você avançar, romper, prosperar. Que você tenha uma noite de descanso. E nós nos vemos amanhã. Caminhando, queridos, fica firme aí. Falta só mais um pouquinho para a gente terminar. Amanhã, 46º dia da contagem do Homer. E nós hoje podemos glorificar. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. E nós temos muitos motivos de estarmos alegres. Shalom, shalom, queridos. Que o Pai te abençoe em nome de Jesus.